Então, pelo que vimos, existe um certo consenso, não unanimidade, né, no campo católico, na reflexão sobre a mística. Não é uma forma, um privilégio para uma casta de privilegiados, mas é uma parte da exigência da vida de fé em si mesmo, né? A fonte, qual é a fonte primordial do conteúdo da experiência mística? É o testemunho dos próprios místicos. É nas suas biografias que a gente tem que buscar esse material. Eles são os mais importantes teóricos da sua experiência, os mais abalizados a refletir sobre ela. Então, a biografia desses místicos vai ser, então, o material da leitura teológica sobre a sua mensagem para o mundo de hoje. Para isso, é preciso mudar de estilo teológico. A gente ainda tem um estilo teológico muito especulativo. E eu acho que hoje há uma tendência importante na teologia de passar do especulativo para o narrativo, né? Na verdade, a teologia que emerge da Bíblia é uma teologia narrativa. O tempo todo, o povo de Israel, a primeira igreja, só fez o quê? Narrar, 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 narrar. Narrar a história de Deus com seu povo, narrar as experiências que o povo teve com Deus. E no Novo Testamento, narrar a gesta, a saga de Jesus de Nazaré, narrar os atos dos apóstolos, né? Narrar. E o que a gente faz na liturgia hoje é narrar, né? É a liturgia da palavra, que depois culmina na liturgia eucarística. Então acho que é importante redescobrir essa questão da teologia narrativa. Uma teologia baseada não tanto em textos, mas em testemunhos. Essa frase não é minha, é do John Sobrino, então, por honestidade, né, tenho que citar a fonte. Em espanhol fica melhor, ele diz: hay que hacer una teología no de textos, sino de testigos. Então, em espanhol fica melhor porque textos e testigos são palavras muito semelhantes, né? A gente traduz uma teologia não tanto de textos, mas de testemunhos. Nisso estamos acompanhados pelo grande Papa Paulo VI, que disse na Evangelii Nuntiandi: o homem de hoje não escuta mais os mestres, escuta as testemunhas. E se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Isso é verdade, né? Por que o Papa Francisco fascina as pessoas? Ele é uma testemunha. É um mestre também? Bom, pode ser. Mas, antes que nada, ele é uma testemunha, né? Tudo aquilo que ele diz, ele vive. Dom Helder. Por que Dom Helder exercia aquela fascinação sobre as pessoas? Porque era uma testemunha. Eu acabo de ver no YouTube, se vocês quiserem ver, vale a pena, um filme sobre Dom Pedro Casaldáliga. Descalço em la Tierra Roja. Um filme feito pela TV espanhola, em 2 episódios. A gente acaba o filme assim: nossa senhora, que coisa. É impressionante, né? É isso. Por que Dom Pedro Casaldáliga nos impressiona tanto, fascina tanto? Não é porque ele é um bom poeta, porque ele é um bom poeta. Tem poemas lindos. Não é porque ele é um bom poeta, não é porque é um homem muito inteligente, não é porque fala muito bem. É porque o testemunho dele é incontestável. Não dá para questionar, né? Tanto que quando ele se apresenta ao então cardeal Ratzinger, convocado pela Comissão da Doutrina da Fé, ele chega e diz: eu não sei porque eu fui chamado aqui, eu não tenho problema de fé. Não tem mesmo. Eu não tenho problema de fé. Então, não, é que o senhor tem umas coisas, umas atitudes um pouco estranhas lá na sua prelazia, não sei o quê. Ele vestido de batida, que ele não usava nem sapato, estava lá: venha com o hábito apropriado. Lá foi ele de batida e tal. Ele disse: eu não tenho problema de fé. Minha fé é a fé da igreja. Eu creio em Deus, em Jesus Cristo, na Virgem Maria, tudo. Não tenho problema nenhum de fé, né? Apenas, quer dizer, ele chega em São Félix do Araguaia no ano 68. Ali era terra de ninguém, faroeste, né? Faroeste, a vida humana não valia um caracol. E ali ele começa, quer dizer, vem cheio de boas intenções, com a sua teologia, a sua formação claretiana, europeia, e de repente a realidade começa. A primeira cena do filme é um negócio pungente, que chega uma mãe com uma criança, um neném morto nos braços, põe no colo dele, um neném morto de malária, e atrás dela vai chegando toda uma procissão de outras mães com outros nenéns mortos de malária no braço. Ele chora ali convulsivamente, enterra todos os bebês, e ele diz: não vai mais ter um bebê morto de malária aqui. Então ele vai a São Félix, providencia remédio contra a malária. Quer dizer, são as coisas muito concretas do cotidiano, né? De vidas que não conseguem ser vidas, que vão
questioná-lo e fazer ele se transformar no profeta que ele é, né? E que nunca mais saiu dali, de São Félix, né? Ele veio para ficar uns 10 anos, depois voltar. Não, ficou e nunca mais saiu, né? Então, a eloquência de uma biografia assim é algo, né, que interpela realmente a teologia e que convoca a teologia a narrar isso, né? Narrar interpretando, narrar, né, refletindo. Na verdade, fazendo isso, a teologia está simplesmente cumprindo, a teologia cristã, né, está cumprindo sua primeira obrigação. Qual é a primeira obrigação da teologia? É pensar partindo do segmento de Jesus. No fundo é isso, né? Essa é a primeira obrigação da teologia. Não é falar bonito, manejar conceitos espetaculares, né? É falar a partir do segmento de Jesus. Não é se preocupar com Deus como objeto externo, né? Mas mostrar que Deus em pessoa vai falando à humanidade nos êxtases de uma existência de fé, né? A vida de fé é um êxtase, é uma saída de si, né, que se transforma num êxodo em direção ao outro, a Deus. Então isso é que é a função primordial da teologia. Então o teólogo vai ter que ser esse alguém comprometido e porta-voz das testemunhas cujas vidas ele lê, narra, interpreta e ao mesmo tempo da sua, né? Evidentemente. O teólogo é chamado a ser também, tem que ser necessariamente uma testemunha. Não no sentido de escrever agiografias, de apresentar um relatório das experiências espirituais, mas levar a sério essas experiências e fazer com que elas possam colocar a si próprio em questão e aos outros também, né? Então, o conhecimento teológico não é algo a ser comunicado primeiro e somente através do conceito, mas no evento do segmento de Jesus, né? Nas biografias, no pensamento, nos escritos dos homens e das mulheres que fazem do amor, tal como é entendido no Evangelho, o sentido da sua existência, anunciando através de suas vidas, através de sua prática, né? E às vezes através de sua morte. Os mártires fazem isso, né? E isso concede à teologia um traço prático narrativo precioso e original. Essa moça, Etty Hillesum, dizia, já bem perto da morte, ela dizia: será importante ter alguém que sobreviva para narrar essas coisas, para dar testemunho dessas coisas que está se vivendo hoje. E por que não serei eu essa testemunha? Ela não sobreviveu para contar pessoalmente, mas seus escritos sobreviveram, né? E graças a ela e a outros, Bonhoeffer e outros, né, que morreram também, Edith Stein, que morreram nos porões do Holocausto, a gente hoje tem o testemunho de uma época de como ser fiel a Deus no meio dessa situação tão negativa, né? Então, as existências místicas desenvolvem uma teologia que pode ser fragmentada, porque é uma vida particular, que não engloba o todo, mas nesse fragmento a totalidade divina está presente. Deus está presente, se dizendo a si mesmo, né? Então, a mística não é uma questão de moralidade, não é uma questão de disciplina, virtude, etc., mas é uma irrupção de Deus na história humana, provocando respostas aos desafios históricos. Bom, e é consolador, para mim foi uma grande consolação quando eu percebi isso, que no século sem Deus, em plena secularidade, num mundo como a gente vive, violento, conflitivo, onde, sei lá, pessoas são degoladas na internet, eu acho uma coisa horrível aquilo, nossa, me impressiona demais. E onde se vê, assim, mentira ganhando terreno, onde a gente tem a impressão que a verdade não tem mais cidadania. É importante ver que esse tempo não está vazio da presença de Deus, né? Embora essa presença talvez se faça visível de maneira diferente. O mundo medieval e o começo da modernidade tinha uma outra configuração, né? As pegadas de Deus eram mais evidentes. Hoje, elas podem estar mais disfarçadas, mais escondidas, mas elas estão presentes. Estão presentes. É questão da gente educar o olhar para perceber isso, né? E eu acho que os místicos são narradores importantíssimos dessa presença de Deus que está
aí nos lugares mais impensados, nas fábricas, nas ruas com os pobres, com os deserdados do progresso, lá em São Félix do Araguaia, na prisão, devido à sua atividade e compromisso. Dorothy Day, que eu considero uma mística também, uma norte-americana de Nova York, uma mulher também com uma vida super acidentada e que acabou criando o movimento assim, social católico mais importante dos Estados Unidos, o Catholic Worker Movement. Ela foi presa umas 6 ou 7 vezes. Porque além de criar abrigos para os sem-teto, refeitórios para dar de comer aos que não tinham o que comer na época da Grande Depressão, ela também protestava diante da Casa Branca contra o draft que mandava os meninos para a Guerra do Vietnã, protestava contra todas as guerras. Os Estados Unidos não parou de fazer guerra desde a Segunda Guerra Mundial, então ela teve muito trabalho sempre, né? E junto com os irmãos Berrigan e outros, e Thomas Merton e tal, protestou contra a bomba, protestou contra a corrida atômica, armamentista, ficou presa várias vezes, várias vezes, né? Ou então, os místicos podem ser encontrados na prisão, ou nos lagers, nos gulags, nos campos de concentração modernos, enfim, em situações muito seculares. O que nos diz que eles são místicos? A motivação que os leva aí, e que eles mantêm coerentemente, né? E que me parece que pode ajudar bastante os nossos contemporâneos a redescobrir o sentido da vida. Em meio a circunstâncias muito comuns e correntes, os místicos meio que reinventam o cotidiano, tiram o cotidiano da banalidade. Não é verdade que às vezes a gente tem a impressão que o cotidiano é tão banal, é tão... que a gente tem vontade de... ai meu Deus, que cansaço. Outra vez, outro dia, viver igual aquela rotina que acorda, que pega a condução, que vai para o trabalho, que não sei o quê. Aquilo vai esmagando a gente. Os místicos são aqueles que conseguem, né? Isso disse uma amiga da Etty Hillesum sobre ela. Ela é uma fada. Ela diz 2 palavras e a banalidade é rompida. É um pouco isso, né? O místico está tão cheio desse amor que é sempre novo, que eles reinventam o cotidiano, reinventam o alfabeto, encontram palavras novas para dizer aquilo que constitui o motor principal da sua vida. Falam das coisas do mundo, mas falando das coisas do mundo, estão sempre falando das coisas de Deus, né? Falando desse mistério que os enche de amor, né? Mergulham no fundo mais profundo da realidade e aí vivem e dão seu testemunho. São assim, eu definiria os místicos como amigos de Deus e amigos da vida, né? Amigos de Deus e amigos da vida. Estão sempre em aliança com a vida. Bem a tempo, vamos concluindo, né? Então, já falei da teologia narrativa. Eu acho que outro elemento que a gente pode encontrar na mística contemporânea, além das biografias que clamam por ser narradas, interpretadas e tal, há também a aliança indissolúvel entre mística e ética. Isso não é novo, nem é inventado agora, isso está na Bíblia, né? Quer dizer, fé e justiça sempre andaram juntas. Quando se perde a maneira correta de se relacionar com o outro, perde-se o caminho para o verdadeiro Deus e se cai na idolatria. Quando se vai procurar o ídolo, em vez do verdadeiro Deus, se perde a maneira correta de se relacionar com o outro. Então esse binômio, fé e justiça, injustiça e idolatria, já está presente na Bíblia, né? Mas eu acho que uma característica da mística do século XX é não poder nunca estar dissociada do apelo ético, nem da indignação ética. Ou seja, a mística cristã contemporânea não pode deixar de ser profética, né? Porque senão ela não acontece. Os apelos da realidade são de tal magnitude, né, que o místico é justamente aquele que vive com os olhos abertos. Essa é uma expressão do teólogo Johann Baptist Metz, um alemão também. Mística de olhos abertos, né? Tem que ser um místico de olhos abertos, que não é que vá... não por ter visões extraordinárias, que a gente pensa sempre nos místicos, aquele que tem visões. Não é isso. É aquele que tem uma visão nova de toda a realidade, né? Enxerga em toda a realidade, por mais sombria que seja, a luz de Deus presente ali, né? Tem um olhar lavado pelo mistério para perceber toda a realidade. E, finalmente, para terminar, eu diria que
o místico de olhos abertos, o místico contemporâneo, muitas vezes inicia seu itinerário místico por um desejo, por um encontro forte com a dor humana. Essa foi a experiência de Dom Pedro Casaldáliga, por exemplo. Foi a experiência de Monsenhor Romero, né? Aquele bispo salvadorenho. Botaram Monsenhor Romero como arcebispo de El Salvador, de São Salvador, porque ele era um cara tranquilo, um bispo bem ortodoxo, não ia dar problema. Só que ele era um homem de Deus. É um problema, esses homens de Deus. Bom, e aí mataram o padre Rutilio Grande, que era um padre da diocese, grande colaborador dele, um jesuíta, que era muito dedicado, serviço aos pobres, assim, muito radical, um homem muito espiritual, e que foi assassinado a caminho de uma das capelas das quais ele era responsável, junto com um jovem e um idoso, foram mortos a metralhadora. Monsenhor Romero foi chamado às pressas, né? Era o padre da diocese dele. Quando ele chegou e viu o cadáver do padre Rutilio Grande, algo mudou dentro dele. E dali em diante essa mudança é que configurou o verdadeiro Monsenhor Romero, que a gente conhece, e que passou a mobilizar o país inteiro e o mundo inteiro com as suas homilias, né? Porque ele falava na rádio, né? E as homilias que ele dava nos domingos, na missa, na catedral, essa era a arma que ele tinha, né? E ele passou a denunciar a violência que acontecia em São Salvador, numa guerra onde chegou a 1 milhão de pessoas mortas, né? Foi esse choque de realidade, esse encontro, em espanhol se diria encontronaço, né? Esse encontrão com a dor humana na sua forma gritante, que fez com que Monsenhor Romero se tornasse, né, o apóstolo, o profeta, o grande místico que ele é. Ler os escritos dele é uma coisa edificante, realmente. Já bem perto, ele sabia que estava ameaçado de morte, foi fazer um retiro, já bem perto do dia em que o matariam. E tem as notas dele do retiro, e ele falou com o padre, o espiritual, com quem ele se confessava e tal. Ele disse: eu sei que vão me matar e eu tenho muito medo da morte. Bonito ver isso, né? Um homem daquela estatura com medo da morte. Tem medo mesmo. Ele não é kamikaze. Não é Sócrates que bebe cicuta. É uma pessoa humana, tem medo da morte. Está vendo que a morte está chegando. E o padre disse: olha, é muito compreensível que o senhor tenha medo da morte, mas então na oração procure se entregar. Foi o que ele fez. Foi morto na consagração, celebrando missa. Eu ouvi, é bem impressionante isso, porque tinha uma irmã, uma religiosa, que gravava as missas dele para gravar as homilias, depois desgravar, botar em texto e tal. E ela estava gravando, a gente ouve a missa toda acontecendo e tal, e ouve o tiro, pá! E aí ela mesma tirou algumas fotos, né, que sempre, ele já caído, todo ensanguentado, e as pessoas em volta dele e tal. Então, bom, foi assim o itinerário de Monsenhor Romero, né? E eu acho que podemos dizer que, bom, a experiência da Etty Hillesum também teve algo disso. Ela vendo o sofrimento do povo dela cada vez mais restrito. Não pode usar transporte público, não pode comprar comida aqui. Só pode comprar comida lá e tem que andar a pé, não sei o quê. Essa restrição, ela via. Eles querem acabar com a gente, né? E ela dizia: para que se apegar a um fiapo de vida que nem vida mais é, né? Para que querer salvar à custa de abrir mão das próprias convicções e fazer concessões que tiram a nossa dignidade? É melhor morrer dignamente, né? E essa solidariedade que a faz estar em comunhão com seu povo, enfim, né? Então, alguns místicos contemporâneos começam esse itinerário que vai levá-los a uma união profunda, amorosa com Deus, a partir do seu encontro com a dor humana. Quer dizer, a experiência mística não tem nada de uma experiência alienante, ou light, ou desligada da realidade. Pelo contrário, é uma corajosa vivência contracultural, né? O místico é alguém que vai contra a cultura dominante, que questiona essa cultura, né? David Tracy, que é um grande teólogo americano, vai se referir à filósofa e mística francesa Simone Weil, quando ela diz que a consciência da presença de Deus é inseparável da consciência histórica do sofrimento inocente, né? E ele diz, a partir dessa afirmação de Simone Weil, eu considero
que é possível começar um processo místico, mas que isso acontece frequentemente com o sentido trágico do sofrimento inocente, né? Um sentido trágico que nunca pode ser separado da compaixão, do desejo de comunhão e participação. Quer dizer, o místico ele não se contenta em contemplar o sofrimento do outro, constatá-lo, mas não para refletir teoricamente sobre ele quer comungar com aquilo, ele não quer ficar fora daquilo, né? Eu diria que esse é o caminho que Deus em Jesus de Nazaré tomou, né? Não se aferrou às suas prerrogativas, entrou na carne, né? Carne vulnerável, mortal, despojou-se, foi encontrado como um de outros, obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Mas esse despojar-se para entrar, comungar com a dor do outro é uma característica da mística cristã, e me parece que hoje, nesse século sem Deus, nesse tempo de secularidade, cada vez mais vai acontecendo. Vou citar Hans Urs von Balthasar, para ir terminando. É um grande teólogo também do século XX. Me parece que não é tão grande quanto Rahner, mas tem os que acham que ele é maior que Rahner. Enfim, é um grande teólogo, né? Ele vai dizer uma coisa muito bonita. Ele diz: nunca se porá suficientemente em destaque que essa exegese de Deus não tem absolutamente, um Deus que tem estreita relação com a dor e o sofrimento, ele está querendo dizer, não tem absolutamente nenhum parâmetro em nenhuma das outras religiões humanas. Aqui Deus expõe à vista humana seu ser mais profundo no sofrimento, um sofrimento que, além do mais, assume livremente uma culpa alheia, enquanto que o restante dos caminhos que conduzem do homem a Deus são caminhos de superação da dor, em busca de uma vida bem-aventurada, do desejo de nunca mais ver-se exposto à contingência e à tribulação. Fim da citação. Bom, vamos ler isso com, com cuidado. Não me parece que se possa... Balthasar era assim, católico à ultrança, né, até a medula, e ele é bem diferente de Rahner no sentido que ele não tem muita abertura para as outras religiões. Aqui a gente pode notar. Mas o que ele diz não deixa de ter um fundo de verdade, né? Eu acho que hoje muitas pessoas buscam uma espiritualidade, uma coisa, justamente para superar as mazelas do cotidiano, para se libertar de certas coisas e tal. Bom, eu não digo que isso seja ilegítimo, mas isso não pode nos anestesiar e nos tornar insensíveis, né, aos clamores que vêm da realidade do sofrimento alheio. Então a mística cristã necessariamente tem que nos fazer andar na direção do sofrimento do outro, assumindo como nosso, partilhando, tentando aliviá-lo, etc., né? E realmente isso está no centro do cristianismo. Aqui eu concordaria plenamente com Balthasar. Então, agora terminando mesmo, né? Se a mística cristã é configurar-se a Cristo, se é um processo crístico, então o critério para verificar a verdade do encontro e da união com Deus, ou seja, da experiência mística, se mede pela capacidade de integrar, de assumir a dor deste mundo. A dor daqueles que o Evangelho chama os últimos, os pequenos, os perdidos, e que na parábola do juízo final são os famintos, os sedentos, nus, estrangeiros, prisioneiros. Ou seja, é o desejo e a capacidade de construir uma vida humana digna desse nome para toda pessoa que habita essa terra. O próprio Deus ensina na intimidade da câmara nupcial. Simone Weil dizia, né, que os amigos de Deus ouvem o amado na câmara nupcial e depois são chamados a ir para a praça pública para falar a linguagem dos homens, né? Então o próprio Deus ensina na intimidade da câmara nupcial e na profanidade da praça pública que é Ele pessoalmente que está ali sofrendo fome, sede, nudez e cativeiro. O místico que anseia pela união com o Deus que o ama e a quem Ele ama não pode desejar outra coisa senão ser posto na mesma situação que o amado, situação sempre de fragilidade, de vulnerabilidade, mas onde Deus revela seu poder a partir da impotência do amor. Muito bem, então eu acho que depois a gente pode conversar mais sobre algum ponto que vocês queiram aprofundar mais. Muito obrigada. Então, a primeira questão,
Eu não estou querendo libertar o Cristo da instituição, não, só para esclarecer. Não, o que para efeito didático, né? Eu acho importante a gente tentar examinar os dois polos dessa tensão que é a de sempre, carisma e instituição. Toda tradição religiosa tem essa tensão. E mesmo os movimentos dentro da igreja têm. Para dar um exemplo, então, São Francisco, né? São Francisco é aquele carisma em pessoa, aquela coisa maravilhosa, aquela experiência e tal. Reza a lenda não, dizem os biógrafos que ele morreu meio triste, porque a ordem franciscana cresceu muito. De todos os movimentos pauperistas que cruzavam a Europa no século XII, só ficou o franciscanismo, praticamente, né? Porque Francisco teve a sabedoria de saber dialogar com o Papa, com a instituição. Mas ele morreu meio assim, decepcionado, porque ele achava que os frades já não tinham aquele ideal da pobreza tão radical como ele tinha, né? Bom, e o que eu tentei dizer hoje, é que a instituição existe, é necessária. Eu, por exemplo, sou católica de carteirinha desde que nasci, não conheço, nunca quis sair daí para ir para outro. Mas acontece que acho que a instituição tem que saber que não é dona do Cristo. Aí que é o negócio. A gente tem ele, né? Então, se quiser ele, vem para cá. Não, não necessariamente, né? Quer dizer, tem gente que pode viver uma experiência desse Deus, que Jesus Cristo chamou de Pai, fora da instituição. Eu acho que a gente não pode ser anacrônico nem criticar certas práticas que a igreja já teve, né? A gente entende a igreja. São Francisco Xavier, que é um santo pelo qual eu tenho uma imensa devoção, cada vez que vou a Roma rezo lá diante do braço dele, mumificado, o braço que de tanto batizar infiel. Ele achava que ele tinha que fazer isso mesmo, porque se ele não batizasse, iam para o inferno. Eu me lembro, minha avó, que era uma santa senhora, quando sabia que tinha uma mulher que ia dar à luz e que o bebê estava com problema, ela saía correndo com a preocupação de batizar a criança de qualquer maneira, porque se não batizasse, ia para o limbo, ia para não sei onde, entendeu? Eu acho que isso aí, o Vaticano II nos libertou muito disso, né? Quer dizer, a pertença institucional não é garantia de salvação para ninguém, né? E, por outro lado, alguém pode não ter uma pertença institucional e viver o evangelho de uma maneira que a gente até inveja santamente, né? Então é um pouco isso. Então, o futuro da Igreja Católica, acho que tem todo o futuro. A instituição existe, é necessária. O carisma solto, puro, ele se perde. Claro, ele precisa da instituição para se encarnar, para se vertebrar. Agora, necessariamente, a instituição tem que estar o tempo todo exposta à liberdade do carisma para não se anquilosar, né? É isso. Então, o futuro da Igreja Católica, eu estou com muita esperança agora, depois do advento do Papa Francisco, porque eu sinto justamente uma lufada de ar puro, né? Ele, pelo menos ele quer transmitir isso. Ele me encantou uma fala que ele fez dizendo assim: gente, não vamos ficar falando o tempo todo desse negócio do pecado sexual, o aborto, as relações extraconjugais, a gente só fala disso, tem que falar da alegria do evangelho, tem que falar, se aproximar das pessoas, curar as feridas, isso é o primordial. Depois vem o resto, né? E se isso é feito, o resto tem muito mais chance de conseguir chegar. Agora, se começa pelo resto, não dá. Tem que começar pelo que é central, né? Então, eu acho que aí é que, como toda instituição, né, a Igreja Católica, algumas vezes, né, não na sua totalidade, graças a Deus, né, mas em alguns setores, caiu um pouco nessa tentação de absolutizar a instituição. E eu acho que aí ela se afastou um pouco de várias camadas e segmentos de pessoas que, na verdade, estão sedentos de Deus e querendo, né, se aproximar e tal. O Papa Francisco disse, por exemplo, se uma mulher levou, sei lá, 2 anos casada e aí depois casou-se de novo, no meio disso aconteceu uma gravidez indesejada, teve um aborto, agora ela está estável, está casada, está com outro, tem filhos e tal. Ela quer se reconciliar com a igreja. Se a gente põe um obstáculo intransponível para ela, a gente perde ela e os filhos. Perde toda a família, né? Então é preciso ter uma atitude de abertura, de diálogo, não obstaculizar as pessoas que querem se aproximar, sem fazer concessões ao núcleo do evangelho. Acho que não, né? Fazendo concessões, indo pelo facilitário, não. Mas eu acho que a instituição é relativa, Deus é absoluto, só Ele, né? Era isso que eu queria dizer. Bom, Manuel,
perguntou se a experiência da busca do essencial, do amadurecimento da fé, se despojando dos pendurucalhos, dos excessos, isso pode levar a uma experiência mística? Acho que sem dúvida, acho que muita gente fez esse caminho, né? Sem dúvida, muita gente fez esse caminho. Pessoas, às vezes, que estavam já dentro de uma vida de fé e tal, mas vivendo assim, não realmente apegados ao que era essencial. E a gente vê que, de repente, essas pessoas começam num caminho de se despojar do que é acessório, e isso vai conduzindo-as a uma experiência mais profunda de Deus. Eu acho que justamente numa sociedade onde a gente é incitado a cada vez mais querer ter mais, querer possuir mais, querer consumir mais, fazer esse caminho contracultural, de contramão, né? De um despojamento, de uma maior simplicidade de vida, pode realmente dar como fruto, né, uma existência muito mais autêntica, muito mais próxima de Deus. E, de novo, acho que tem movimentos até seculares que nos ensinam isso, que é possível fazer isso. Nos Estados Unidos tem um movimento, a gente fala tão mal dos Estados Unidos, eu, em primeiro lugar, sempre critiquei tanto os americanos, mas agora que eu tenho estado lá por convite de outras universidades, eu tenho visto mais de perto a vida dos católicos americanos, tem algumas coisas que eles são muito bacanas, muito coerentes. Por exemplo, tem um movimento lá chamado Pobreza Voluntária. É gente que cansou de viver aquela vida. Imagina, se a gente critica a sociedade consumista aqui, imagina o que é nos Estados Unidos, né? Aquele dia da ação de graça, a sexta-feira, Black Friday, né, que chamam a sexta-feira negra, que antecede o dia de ação de graças, né, e onde as lojas então abrem a partir da madrugada com os preços lá embaixo. Tem gente que acampa lá durante 3 dias com a família inteira, com churrasquinho, com rádio, para ser o primeiro a entrar na loja da Apple e pegar que coisa de louco, né? Então, é gente que cansou disso, né, e quer viver outra coisa. Então vende tudo e vai viver mais simplesmente, com móveis feitos com as próprias mãos, um outro estilo de vida, né? No campo, tal, né? A vida da Dorothy Day é um pouco o testemunho disso, né? Ela começou a servir os pobres e tal, e acabou que ela vestia o que era doado ao Catholic Worker Movement, e as roupas... Passou aquele negócio de ter que ter 300 mil roupas, 400 pares de sapato, tudo. Não. Ela vai entrando num esquema de uma simplicidade cada vez maior, e ela sente que isso a conduz cada vez mais perto de Deus. Eu acho que falta coragem, às vezes, para a gente começar um processo desses, mas os exemplos que a gente vê de pessoas, ou mesmo de grupos, né, que vão nessa direção, eu concordaria com você que tem até o livro do padre Antônio de Mello, né? Liberto de tudo, que em espanhol está do ligero de equipaje, né? Quer dizer, quanto mais você vai deixando de lado as coisas que não são necessárias, no fundo, né? Você vai ficando mais livre. Essa turma que teve a oportunidade de conhecer João Batista Libani. Quem conheceu de perto, entrou no claustro, a gente percebia, né, todo esse desapego como um cultivo, como um projeto de vida, né? Verdade. A irmã que arrumou a mala dele depois que ele morreu disse isso, né? Que ela foi arrumar a mala, um sapato, uma calça, 2 camisas, só. Nada mais, né? E assim era ele. E a gente vê que ele foi crescendo nisso, né? Quem o conheceu antes e depois, né? Dava as camisas de coisa de aniversário para os outros. Não, Dom Luciano Mendes de Almeida, ele me impressiona, é que ele é impressionante. Eu acho que ele tem 2 ternos ao todo, né? Tem 2 porque tem que ter 2, porque também enquanto um lava o outro, né? Mas dizem que uma vez, é uma história bonitinha até, ele foi dar um retiro e tal, e a única calça que ele tinha levado rasgou de alto a baixo. Ele disse, como é que eu vou fazer? Aí ele chamou a irmã e disse, irmã, eu tô com esse problema aqui, a calça rasgou. Ela disse, pode deixar que a gente costura. Então ele teve que ficar esperando para poder ir dar o retiro, que ela costurasse a calça dele. Só tinha aquela, não tinha outra, né? Bom, então esse retiro deve ter sido um dos melhores que ele já deu, certamente, né? Então isso assim, é possível, né? A gente, não digo que a gente possa fazer isso de uma maneira adoidada, assim, não discernida, mas eu acho que isso aí é uma coisa que ajuda bastante. Depois, pessoas que com suas atitudes, isso do Edvard, né? Que conseguiram concretizar Deus em vidas encarnadas e tal. É isso, quer dizer, santidade e perfeição eu acho que não são sinônimos,
né? Isso é uma coisa importante. Querer ser perfeito é aquele negócio. E aquela concepção de perfeição que uma espiritualidade tradicional passou pra gente, parece que são pessoas que não, sei lá, não tem nem necessidades biológicas ou fisiológicas, não sentem fome, não vão ao banheiro, não escova dente, não é isso, entendeu? As agiografias também fizeram um pouco de mal, diziam que São Luís de Gonzaga não mamava às sextas-feiras, como é que pode isso? Ficou de louco, porque sexta-feira era o dia de fazer jejum, então ele não mamava. Claro que mamava, evidentemente que mamava, né? E que não olhava nem para a perna de mesa, para não olhar, ou não falava, chamava mãe de senhora. Naquela época todo mundo chamava mãe de senhora, até hoje. Então acho que as agiografias prejudicaram um pouco e nos deram uma noção de santidade que é um pouco assim de periférica, né? Que fica nos detalhezinhos que não vão no essencial. Justamente eu acho que o verdadeiro santo, aquele que é possuído pelo Espírito Santo, portanto o místico, o homem de Deus, o homem e a mulher de Deus, são pessoas absolutamente humanas, né? Próximas dos outros, que não têm medo de se sujar no contato com os outros. Bom, começando por Jesus de Nazaré, que a companhia era de... Andava em má companhia o tempo inteiro. Ladrões, prostitutas, mulheres de má vida, publicanos, safados. Bom, essa era a companhia com que Jesus andava. Doentes, leprosos, todos os sem Deus estavam lá com ele, perto dele e recebendo atenção por parte dele. As mulheres, que eram consideradas menos que nada, propriedade dos homens, etc., né? Mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo, enfim. Sempre pessoas que... tinham a sua humanidade exposta, fragilizada, vulnerabilizada. Ali estava, né, Jesus com essas pessoas. Então eu acho que os santos são essas pessoas assim muito humanas, né, muito humanas, que não têm medo da sua humanidade, não têm medo do seu corpo, né, da sua corporeidade, assumem a sua corporeidade, né. Isso é bonito nesse filme do Dom Pedro Casaldáliga, porque mostra ele assim... uma pessoa terna com as crianças, pega as crianças no colo, admira respeitosamente a beleza da mulher, né? É uma pessoa que sente uma solidariedade profunda com os problemas mais reais das pessoas, né? Tão humano assim que acabou sendo morto o outro que estava com ele, o padre João Bosco, Penido Burnier, que aliás é uma pessoa extraordinária também, mas que era um homem mais formal, tinha chegado há menos tempo lá, estava de sapato, coisa que Dom Pedro não usa, só usa sandália havaiana, né? E estava de calça social, camisa, pensaram que ele que era o bispo, e atiraram nele em vez de atirar em Dom Pedro, né? Então, a gente vê que isso aí é todo um processo onde a pessoa, ao contrário de virar anjo, que era o que ensinavam pra gente, não, aí tem que se libertar cada vez mais das coisas materiais e virar anjo. Não tem nada que virar anjo. Né? Tem que ser cada vez mais gente. É isso que tem que ser. Cada vez mais gente. Eu não sei se já veio aqui, ou se vocês já ouviram falar. É uma pessoa tão extraordinária, está tão perto de nós. Um francês. Ele se chama Henrique Guyader. Mas todo mundo chama ele de Henrique. Ele veio, esse rapaz viveu, nasceu numa família muito católica. Eram todas meninas, irmãs, e ele era o único filho homem. O pai tinha paixão por ele e tal. Muito inteligente, ele fez o curso de engenharia na melhor escola da França, conseguiu o diploma, entregou o diploma ao pai e disse, agora eu vou para o Brasil, com aquele movimento ARCA, do Jean Vanier, que cuida de discapacitados e tal. O pai disse, muito bem, isso é justo, 1 ano, depois você volta para começar a trabalhar. Ele veio, ficou 1 ano, depois de 1 ano escreveu para o pai, olha, eu não sei se eu vou voltar agora não, eu vou fazer um retiro com o padre Cardoso, em Itaici, fez um retiro de 10 dias, e descobriu que a vocação dele era assim, muito devoto da Santíssima Trindade, então ele caminhar peregrino, ser peregrino entre os mais pobres dos mais pobres, levando somente uma muda de roupa, um caderno, um lápis, a Bíblia e o ícone da Trindade, aquele do Rublev. Bom, e aí saiu ele. Uma mãe quase morreu, dormia nas ruas, com o pessoal do povo da rua, andava pelo sertão, dormia na casa de quem lhe dava hospedagem, se não dormia no banco da praça, né, pedia comida, vivia de esmola, também isso era importante. Vivia de esmola e se sobrava alguma coisa no final do dia, ele distribuía para começar do zero no dia seguinte, né? Bom, a mãe ficou muito preocupada, o pai também, vão matar ele numa dessas coisas e tal. E todo mundo dizia, fica tranquilo, isso vai durar pouco, é coisa de jovem. Bom,
Ele já está com 50 anos, começou com 20. Os pais já se tocaram de que não é coisa passageira. No momento, então, quando ele tinha uns 40 e poucos anos, ele foi falar com... Ele se apresentou, ele se consagrou pelos votos como irmão em TZ, na comunidade de TZ de Alagoinha, e se apresentou ao bispo de Salvador, Dom Geraldo Magela, que disse a ele: olha, eu tenho uma igreja aqui que está caindo aos pedaços, coincidentemente se chama Igreja da Santíssima Trindade, né? E eu queria que você... Vou dizer para você a coisa que Deus disse para São Francisco: Francisco, reconstrói a minha igreja. Você pode fazer o que você quiser, ir para lá com quem você quiser, levar quem você quiser, vê o que você faz com aquela igreja. Então ele foi para lá com ex-presidiário, com drogado, com prostituta, com gente da rua, formou uma comunidade com esse pessoal. E começaram primeiro a viver do lixo. Então catavam coisas no lixo, faziam velas, vendiam com aquilo que vendiam. Então iam construindo a igreja. Depois ele também, quer dizer, ele era europeu, tinha contatos com fundações, pedia dinheiro e tal. Mas é impressionante como ele reergueu aquela igreja, como ele fez aquela comunidade, né? Como ele, junto com aquela comunidade, conseguiu fazer uma coisa, né, digna, a vida digna para aquelas pessoas. E como vem gente de tudo quanto é lugar, de todas as partes do mundo ali para ver aquilo. Ver, porque aquilo é uma coisa impressionante. Então vem gente da Itália, da França, não sei o quê. Uma vez por semana eles têm uma missa celebrada por um sacerdote dali da vizinhança, né? Em geral é um dos combonianos que atendem ele, e depois da missa é servido um sopão com coisas que, bom, eles devem catar do lixo também, ou conseguem na xepa da feira, e fazem aquela sopa grande e tal, e quer dizer, é uma vocação, e é uma pessoa assim, que não tem o menor ranço, nem de clericalismo, nem de puritanismo, nem de nada. É uma pessoa humana, um homem feliz, sorridente, lê bastante, né? O pessoal manda da França livros para ele lê, as Paulinas dão livros para ele lê. Ele publicou nas Paulinas, aliás, todo ano ele escreve uma carta para os amigos e tal, uma carta circular, onde ele conta o que ele fez durante aquele ano. O livro chama-se Cartas da Rua e da Estrada. É impressionante, aconselho vivamente a leitura, porque é muito bonito, né? É um santo do século XX, né? Me deixou doido uma vez com um livro que ele queria trazer da Europa. Ah, você conhece ele? Eu estava em Brasília. Ele queria, do jeito que esse ícone chegasse até ele. Mas ele me deixou doido. Não, os santos são um pouco incômodos às vezes. Gente, a conversa tá boa, né? Eu acho que a gente sai dessa noite com vontade de fazer essa experiência do inefável, né? De ser mais de Jesus, a causa dele. Então a Maria Clara nos deixou essa noite essa coisa saborosa, esse convite. Então nós agradecemos muito a você, Maria Clara, essa oportunidade nessa Eu que noite, agradeço. né? Os testemunhos, as histórias, as reflexões. Então, quando eu começava dizendo que você é indecifrável, por causa disso. Porque você é sempre mais do que a gente pode esperar. Que bom. A contadora de histórias. Nós agradecemos muito, Maria Clara, com um grande salve de palmas novamente.